Cleusa, a Lígia, Carlos Codato, Deus abençoe, a Vânia, a Lígia, a Creonice, a Cleusa. Deus abençoe os irmãos que estão já conectando aí conosco, não é? Nesse momento de estudo da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão Amorim, que está aqui dando apoio na área da música, e hoje está conosco o irmão Walter e a irmã Leila, né? Que vão estar participando conosco aqui orando. A Ellen Muniz, né? Que Deus abençoe todos vocês que entraram nesta noite na live e juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero ler o livro de Apocalipse, capítulo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 7, o versículo de número 9 ao verso de número 12. Apocalipse, capítulo 7, o versículo 9 a 12. A visão dos glorificados. Apocalipse, capítulo 7, o versículo 9 a 12. Depois destas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeados no trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos, porque nós podemos adorar a Deus. Mesmo você na sua casa, mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo no país, no mundo, você, eu, nós podemos adorar a Deus. Aqui está, meus irmãos, a prova de que nós podemos adorar a Deus, porque aquele que está no trono reina, aquele que deu a vida por mim e por você, morreu e ressuscitou e vive está. É um privilégio nessa noite, meus queridos, como cristão, podemos adorar a Deus, podemos bendizer o nome do Senhor, poder cantar louvores a Ele e render-lhe graças a Ele. O Senhor reina e reinará eternamente. Que Jesus nos abençoe nessa noite, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a igreja. O templo está vazio, mas a igreja está reunida em sua casa e junto podemos engrandecer o nome do Senhor. Boa noite os irmãos que estão chegando, a Jandira Fioroto, o nosso presbítero Décio, a Vanusa. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar um cântico que é exatamente o texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 7, o versículo 9 a 12. Vamos cantar esse cântico. Ao que está
realmente aquele que está sentado no trono, ele reina, que ele possa estar reinando na sua vida, na sua casa, no nosso país, no mundo. As pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão com medo, pessoas que estão com medo da morte, nós não podemos temer, meus queridos, porque aquele que está sentado no trono é o que morreu, é o que ressuscitou e vivo está. Boa noite, Cristina Farias, a Cristiane, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar. Eu quero convidar a irmã Leila para que venha aqui. Ela vai estar orando pela nossa família. Esse mês é o mês da família. Ela vai estar orando pelas famílias, famílias que estão aí angustiadas, famílias que estão aí desesperadas, talvez alguém enfermo, talvez alguém com esse Covid-19, mas que nós não percamos e não perdemos a esperança, porque a esperança está no Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Oremos com a nossa irmã. Boa noite, igreja. Oremos nesse instante. Poderoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, amém, debaixo, Senhor, da tua proteção e do teu cuidado. Sim. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos te adorar, Senhor, sim, te exaltar, Senhor, louvar o teu nome, amém, porque a tua presença, Senhor, é sentida em nossas vidas a todo dia, a todo instante. Te agradecemos, Senhor, pela família da fé. Amém. Pedimos, meu Deus, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, a tua libertação sobre aqueles, meu Deus, que se encontram, Senhor, enfermos. Amém. Que, Senhor, essa enfermidade não chegue, Senhor, até a tenda dos teus filhos, mas que o teu amor, Senhor, o teu poder, Senhor, esteja guardando e protegendo a vida de cada um. Amém. Abençoa as famílias, meu Deus, derrama sobre elas a unção, o poder, Senhor, para que todos sejam fortalecidos, meu Deus, nesse momento de dificuldade. Tira todo o medo, todo o anseio, Senhor, toda a preocupação. Supre as necessidades de cada um, Senhor, porque a tua palavra mesmo diz, Senhor: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos: abençoa, Senhor, a família da fé. Amém. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Boa noite, Sandra, Gleice Santos de Paula, Sandra Franco, Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria poder saudar as irmãs com a graça e a paz do Senhor. O Sidney Bonavena, que Deus abençoe também, viu? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 até o verso 14, diz assim a palavra de Deus: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita
em nós. Talvez, meus queridos, uma palavra que o apóstolo Paulo trouxe para Timóteo, uma palavra, meus queridos, de encorajamento, uma palavra, meus queridos, que pudesse então encorajar o pastor novo, um pastor, meus queridos, que tinha que ter a responsabilidade de ter o compromisso com a fidelidade e o zelo das Sagradas Escrituras. Nós vivemos num tempo tão difícil e estamos ouvindo aí tantas promessas, a promessa de uma semente, onde você vai poder comprar uma semente, um preço muito baratinho, por apenas R$1.000, uma sementinha de feijão, para que você seja próspero. E a palavra de Deus, meus queridos, não nos ensina esse tipo de prosperidade em nenhum momento da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que Deus ele é fiel, que Deus é que nos sustenta, que nos fortalece. E o apóstolo Paulo está pedindo para que Timóteo reavive o dom que há nele, para que ele continuasse pregando o evangelho com fidelidade, com zelo. E a palavra de Deus para nós é: aquietai-vos o vosso coração. O salmista no Salmo 46, o versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Hoje me enviaram um vídeo onde um pastor de uma denominação está vendendo uma máscara espiritual. Você não vê a máscara, você simplesmente... pronto, ela já está em você, é a máscara espiritual, e você faz uma doação de apenas R$300 e Deus vai te abençoar. Meus queridos, nós vivemos um tempo onde a vida cristã, ela não está sendo vista como aquilo que Deus requer de nós. As pessoas estão brincando com a fé das pessoas. As pessoas, meus queridos, estão sendo iludidas, porque tem muita gente mercadejando o evangelho, tem muita gente mercadejando a palavra de Deus. E a instrução do apóstolo Paulo para Timóteo é: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. É esse evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo, é esse evangelho que nós temos que pregar, um evangelho que é poder de Deus, não é um evangelho que promete riqueza, mas é um evangelho que promete a salvação, é um evangelho que fala das boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus queridos, aqueles que estão mercadejando a palavra de Deus, com certeza vai pagar caro com isto. Com certeza o juízo de Deus virá sobre aqueles que estão mercadejando, que estão vendendo o evangelho, ao invés de mostrar a beleza do evangelho, a transformação que o evangelho faz na vida daqueles que são regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Quem sabe você tem alguém da sua família que precisa ser resgatado, alguém que precisa ser restaurado, alguém que precisa ouvir das boas novas da salvação, um evangelho genuíno, um evangelho puro, um evangelho onde mostra o que Jesus Cristo sofreu na cruz por você, por mim, por todos nós. Esse é o evangelho que transforma. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, o verso 16, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para transformar vidas. Deus abençoe essa noite. Deus abençoe Eunice, Canguçu, Natália, Batista. Deus abençoe vocês. Nós vamos cantar esse cântico. Todos necessitam de um amor perfeito. Vamos cantar e adorar o Senhor. Depois nós vamos ter mais uma palavra de oração pelo nosso irmão Walter. Todos necessitam de um
montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, deixes meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso irmão Walter vai estar orando ao nosso Deus, orando pelo nosso país, por aqueles que estão enfermos, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos enfermeiros, os médicos, aqueles que estão na frente, da batalha, para que Deus esteja abençoando, trazendo consolo. Orar pela nossa irmã, a Lu, a Luana, filha da irmã Gislane, que está com Covid-19, é da nossa igreja. Vamos estar orando por ela também nesta noite. Orar também pelo pai da nossa irmã Vânia Bueno, que não está bem de saúde. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Nosso irmão Walter. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor, muito digno de ser louvado e adorado, mais temível do que falsos deuses. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite nós podemos nos encontrar aqui junto com os irmãos, unindo a nossa fé no Senhor Jesus, para clamar das suas bênçãos e das suas misericórdias sobre a nossa vida. Pai querido, derrama da tua graça, do teu poder sobre o teu povo, sobre aqueles, ó Senhor, que te temem e te adoram verdadeiramente. Amém. Sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Ó Pai querido, que essa enfermidade que se espalhou pelo mundo, o Senhor não está alheio a essa situação. Talvez o Senhor tenha usado isso também como justiça e braço forte contra um povo que estava disperso, para que mostrar, ó Deus, que o caminho da verdade é o Senhor. Nós estávamos, ó Deus, muito ligados nas coisas do mundo, nas coisas superficiais, mas esse tempo nos fez, ó Deus, fazer uma retrospectiva e pensar, ó Deus, como anda a nossa vida espiritual. E nós queremos, ó Deus, te adorar verdadeiramente, queremos ser habilitados pelo teu Espírito Santo para a boa obra. Pai querido, nessa hora, se houver alguém com essa enfermidade, como a Lu,
Ó Pai querido, entra com o teu poder e traz a cura para a tua filha. Amém, Deus. Protege o pai da Vânia também, não sabemos o que ele tem, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos e nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Mas tira, Senhor Deus, do teu povo todo o temor. Tira do teu povo, Senhor Deus, toda a depressão, toda a angústia, porque nós confiamos no Senhor, que é o Deus da vida, o Deus que nos dá, ó Senhor Deus, a eternidade. Muito obrigado, ó Pai. Protege também, ó Deus, os nossos governantes, que eles tenham ideias boas para dirigir essa situação. Desfaz todo o embate político, todo interesse pessoal nesse momento, e que eles verdadeiramente estejam preocupados com a tua nação. Protege o nosso presidente, ó Deus, que tem sido alvo de muitos ataques. Ele quer governar o país, mas não tem sido impedido para isso. Ó Pai, entra com o teu poder, os seus ministros, a sua equipe, seja guardada e protegida pelo Senhor. Abençoa também, ó Deus, os profissionais da saúde, a polícia, Senhor Deus, que são obrigados a estar na rua trabalhando. Pai querido, que essa pandemia seja dissipada o mais breve possível, e que fique, ó Senhor Deus, a lembrança, apenas na lembrança, que nós devemos dobrar o nosso joelho e te buscar. Amém. Porque nessas horas de dificuldade, nós não temos outra pessoa a buscar a não ser o Senhor, que é o Deus verdadeiro. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, mas nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Louvado seja Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Deus abençoe a Deise Machado, a Alexandre, a Gi Moreira, a Priscila Bustamante, né? Que Deus abençoe ela, o André, sua família. Uma alegria podê-los ver que os irmãos estão aí nos acompanhando, né, em suas cidades lá de Minas Gerais. Aí o André e a Priscila Bustamante. Deus abençoe vocês. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 25 a 34, a Zenaide, né, está aí acompanhando, ela e o Ademar. Deus abençoe vocês. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. É interessante, meus queridos, nós olharmos para o Evangelho de Mateus e vemos, meus queridos, que o próprio texto que Jesus está dizendo, o próprio evangelista Mateus está, meus irmãos, dizendo para que
nós não fiquemos ansiosos. E se tem um mal do século 21 hoje, chama-se ansiedade. Eu fico imaginando, meus irmãos, que as pessoas já viviam ansiosas, já viviam aí pensando no que iria comer amanhã, e agora esse ano, com o Covid-19, a ansiedade tem aumentado muito nas famílias, a depressão, e as pessoas estão temerosas no dia de amanhã, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos descansar nele, porque Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um de nós. E este hino que nós vamos cantar, o hino de número 165, ele diz: olha, não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Que você possa confiar em Deus, que você possa descansar em Deus, e que você possa crer que Deus é o Deus que nos sustenta. Deus abençoe a irmã Arlete, a Cristiane Batista, os irmãos que estão aí nos acompanhando, que eu não disse o nome, a Cristina Farias, o Daniel, o João Lucas, tudo aí. Deus abençoe. Vamos cantar o hino 165. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Deus cuidará de ti. Quero chamar o nosso irmão Amorim, que estará orando
colocando as nossas vidas diante do Senhor e também para que Deus esteja abençoando a vida dos nossos jovens, dos adolescentes, para que continue firme no propósito do Senhor. Oremos. Boa noite, igreja. Vamos orar agora. Pai, somos eternamente gratos a Ti, Pai, por tudo que Tu és, Pai. Pelo Teu poder, Pai, pelo Teu cuidado divino em nossas vidas, Pai. Sempre, Senhor, Pai, está conosco, Pai, nos dirigindo, Pai, e falando ao nosso coração, Pai. Continua nos protegendo, Pai, continua nos livrando de tentações, Pai. E colocamos a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça a Tua vontade em nós, Pai. Que o Seu querer seja o nosso querer, Pai. Que a Tua vontade seja a nossa vontade, Pai. Que a gente possa espalhar por todo mundo a Tua vontade, Pai. Que a gente pense menos em nós mesmos e mais no Senhor, Pai. Que o nosso eu diminua e Você cresça, Pai. Que os outros vejam a Ti através de nós, Pai. Continua abençoando a nossa juventude da nossa igreja, Pai. Torna ela forte, Pai, poderosa, Pai, com vigor, Pai. Dá vigor a nós, Pai, porque nós temos tantas coisas a fazer às vezes, Pai. E às vezes nos esquecemos de Ti, Pai. Mas o Senhor pode acender a chama em nosso coração, Pai. E então lutaremos por Ti, Pai. Buscaremos mais e mais a Ti, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. E que o Teu querer seja o querer da nossa juventude, Pai. Que a nossa juventude viva para Ti, Pai. Seja uma juventude decidida a viver pelo Senhor, Pai. E que nós possamos convencer os outros de que esse é o melhor caminho, Pai. Que nós possamos mostrar que nós não fazemos isso por obrigação, nós fazemos isso por amor a Ti, Pai. Abençoe o restante desse culto, Pai. Que essa palavra venha falar nos nossos corações e nos edificar, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, Jonas capítulo 4. Deus abençoe a Deus Ani, o Biraci, Deus abençoe os irmãos. Jonas capítulo 4, hoje a série Jonas, nós estamos encerrando, a série Jonas. Estudamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e hoje vamos encerrar com o capítulo 4. O livro de Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao verso de número 11. Gi Moreira, também, Deus abençoe. O descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma entramada, e repousou debaixo dela e à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu.
e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Capítulo 4, meus queridos, do livro de Jonas, decepcionado com Deus. Jonas, meus queridos, ele representa com certeza um crente indiferente. Uma pessoa, meus irmãos, inerte à situação do próximo. Eu não sei se você já viveu esse momento. Um momento, meus irmãos, de decepção. Decepção, meus queridos, com a igreja. Decepção, meus irmãos, com a liderança. Decepção, talvez, com a sua família. Decepção com os amigos. Talvez uma decepção agora no seu trabalho, uma decepção com o cônjuge, com os filhos, talvez decepcionado com aqueles que estão governando o nosso país, talvez decepcionado com o STF, alguma coisa que lhe traz insatisfação. Talvez, meus queridos, a sua história não seja diferente da história de Jonas. Jonas representa alguém, meus irmãos, que agora vive um momento inerte à situação do outro. Para ele, tanto faz, tanto fez. O importante era ver a desgraça do outro. O importante não era, meus queridos, Deus salvar aquele povo, mas Jonas poder então ficar, meus irmãos, contente com a situação, por causa de que aquele povo era um povo, meus irmãos, que estava extremamente em pecado. É um povo que vivia um pecado, meus irmãos, talvez pior que Sodoma e Gomorra. E talvez Jonas, por conhecer a situação, talvez Jonas, por saber a realidade daquela cidade, Jonas não queria ver aquela cidade convertida. Mas nem por causa de Jonas era que Deus estava preocupado. Deus, meus irmãos, ele age com compaixão. Deus, ele age com misericórdia. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus não é a mesma misericórdia, a mesma compaixão com quem nós temos no nosso dia a dia. Você pode hoje ter compaixão de uma pessoa e amanhã ter misericórdia de uma outra pessoa, mas talvez possa ser injusto com outra pessoa no outro dia, porque é isso que nós fazemos, é isso que está no nosso coração, um coração pecaminoso. O profeta Jeremias, no capítulo 19, o versículo de número 7, ele diz assim: enganoso é o coração. O capítulo 17, o verso 9: enganoso é o coração, mais corrupto do que todos eles, quem o conhecerá? O coração do homem, ele é assim, após a queda, após o pecado, o homem agora, ele é um coração enganoso, é um coração que não busca Deus. O Salmo 14 diz assim: já não há quem busca Deus, já não há nenhum sequer, todos se extraviaram. É desta forma, meus queridos, que Jonas está tentando agir. Alguém, meus irmãos, decepcionado com Deus. Jonas, no capítulo 1, é um homem, meus irmãos, fugindo de Deus, indiferente com a situação do próximo. No capítulo 2, Jonas agora é alguém que está buscando a Deus. Jonas é alguém que está correndo para Deus, em busca de um sentido para a vida, como muitas pessoas hoje estão vivendo. As pessoas hoje, elas estão vivendo em busca de um sentido para viver. Talvez, meus irmãos, um novo desafio para nós no século 21, após o Covid-19, é viver um novo dentro de uma nova perspectiva. Aquilo que você não fazia antes, você vai passar a fazer. Tantas coisas que você deixou para trás, tantas coisas que você deixou de vivenciar, tantas coisas que você deixou para trás. As pessoas hoje viviam numa realidade completamente diferente. Eles viviam inverso ao plano de Deus, ao planejamento de Deus, ou viviam inverso à vontade de Deus. O que o homem fazia antes do Covid? E por causa do pecado, eles colocavam o entretenimento em primeiro lugar, eles colocavam o trabalho em segundo lugar, a família em terceiro lugar e Deus em quarto lugar. Havia, na verdade, uma inversão de valores. Era o entretenimento, o trabalho, a família e Deus. Sendo que na realidade, meus queridos, o planejamento de Deus é Deus, família, trabalho e entretenimento.
Hoje nós vivemos uma inversão de valores, e por conta disso agora, do nada aparece, meus irmãos, um vírus que parou o mundo, parou a humanidade. E quantas pessoas que estão decepcionadas com isso? Quantas pessoas que estão decepcionadas com a correria, estão aí vivendo, meus irmãos, sem um sentido para viver, estão vivendo, quem sabe, aí ansiosos, estão vivendo aí talvez muitos em depressão, talvez vivendo como Jonas no capítulo 4, decepcionado com Deus, porque Jonas no seu coração, ele sabia que Deus poderia salvar a Nínive como fez, e Jonas foi testemunha da grande salvação em Nínive. Jonas percorreu a cidade no capítulo 3, Jonas no capítulo 3, então agora, Jonas é um homem que está cumprindo o propósito de Deus. Deus dá uma chance para Jonas, diz o capítulo 3, que pela segunda vez, Deus fala com Jonas, e Jonas então agora ele está disposto a obedecer a Deus. Jonas agora é alguém que está disposto a ir lá e falar do Evangelho, e a mensagem de Jonas foi uma mensagem curtinha, 3 dias para percorrê-la. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Essa foi a mensagem de Jonas. Mas uma mensagem que impactou com certeza a cidade, não por causa de Jonas em si, é porque Deus tinha um propósito para Nínive, é porque Deus tem um propósito para aquelas pessoas, e Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito por tudo que está acontecendo. Esse Covid-19 não pegou Deus de surpresa, Deus não é pego de surpresa em momento algum, mas as pessoas estão vivendo num momento que estão chamando de um momento, meus irmãos, de expectativa, um momento de incerteza, um momento de indiferença, um momento onde não temos o agir de Deus. Deus se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de nós. Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, Deus está no controle. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, que é Senhor absoluto. Deus está no controle. Mas a questão da vida de Jonas, meus irmãos, que por vários motivos, talvez você sente-se também decepcionado. E Jonas é alguém que está decepcionado com Deus. E sem dúvida, meus queridos, nós temos que rever esta verdade e mostrar agora o que é que Jonas foi capaz de fazer, que você e eu também, muitas vezes temos essa capacidade, é ignorar os feitos de Deus, é ignorar, meus queridos, o que é que Deus está querendo nos ensinar, como Jonas. Jonas, meus irmãos, agiu indiferente. Jonas, meus irmãos, foi alguém que fugiu da presença de Deus. Jonas não estava querendo fazer o propósito de Deus. Jonas foi encurralado. Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e ali fez a sua oração. E ali Jonas pôde abrir o seu coração e agora colocar a sua cabeça no lugar, fazer uma reflexão da vida. Será que não é isso que nós estamos fazendo hoje? Em casa, uma reflexão da nossa vida. E eu quero então, meus irmãos, destacar 4 coisas do capítulo 4 da vida de Jonas. Nós podemos resumir, meus queridos, a lição do livro de Jonas nessa frase: a soberania de Deus em exercer a salvação. Então, meus irmãos, mediante a isso, eu quero propor nessa noite sobre a confrontação de Deus e as reações do profeta amargurado, que é Jonas. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto vai nos ensinar no capítulo 4 que a reação de Jonas é de rejeição e autojustificação. A reação de Jonas é de rejeição e de autojustificação. O capítulo 4, do versículo 1 ao verso 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A ira, meus irmãos, pecaminosa desencadeava na vida, meus irmãos, de Jonas.
Ferir, meus irmãos, intensamente pessoas com palavras, traz também, meus irmãos, injustiça, traz também, meus irmãos, o julgar. Jonas, meus queridos, tomou uma decisão de fazer algo que não competia. Jonas estava aqui para cumprir o mandato de Deus, não para fazer a vontade dele. Mas Jonas, meus irmãos, estava numa reação, meus irmãos, completamente estranha. Jonas estava irado por conta disso. E o que é a ira? A ira, meus irmãos, é um ato moral da pessoa como um todo e envolve todo o ser da pessoa. Ela se expressa em palavrões, palavras de acusação, ataques, volume de voz, olhar furioso. Essa é a definição, meus irmãos, da ira. A autojustificação de Jonas é a demonstração da sua ira. E é interessante, meus queridos, porque quando nós olhamos num todo, nós percebemos, meus irmãos, que Jonas estava fazendo isso com muita raiva, com muita ira, por saber que Deus era misericordioso. Jonas estava preferindo a morte. Jonas estava preferindo a morte do que ver aquele povo salvo. Talvez, meus queridos, você esteja vivendo um momento como o de Jonas. Alguém, meus irmãos, que está sendo indiferente com o chamado, indiferente com a vontade de Deus, indiferente com o propósito de Deus. E Jonas então nos ensina de que nós não podemos viver nesta ira, porque a ira, meus queridos, faz com que nós fiquemos decepcionados, como Jonas ficou. Porque Jonas, meus irmãos, dentro de si, era alguém, meus irmãos, de uma certa forma covarde. Jonas, meus irmãos, está demonstrando quem de fato ele é. Jonas agora é alguém, meus irmãos, que não está importando com a morte. Jonas não está se importando com ele mesmo. Jonas é o tipo de gente, meus queridos, que nós encontramos neste mundo fora, porque é isso. Mas Jonas, meus irmãos, ele estava fazendo algo que nós não podemos fazer. Jonas estava avaliando a Deus. E o resultado é, isto é injusto, desagradável, atacar, meus irmãos, e reagir. O que Jonas estava fazendo era isso, porque a ira, meus irmãos, estava sobre a sua vida. E a palavra de Deus nos ensina lá no Salmo que nós não devemos deixar a ira tomar conta de nós. Jonas, meus irmãos, estava vivendo assim. Aqui Jonas agora exemplifica uma das causas da ira. Jonas estava, meus irmãos, de uma certa forma justificando, interpretar erradamente uma atitude ou um fato. Jonas interpretou que era injusto Deus salvar o povo. Será, meus irmãos, que nós muitas vezes não vivemos esse drama? Não vivemos, meus irmãos, isso dentro de nós, porque se o coração é enganoso e mais corrupto do que todos eles, quem o conhecerá? Jonas, meus irmãos, estava vivendo desta forma. Diz o versículo 3 que Jonas pediu a Deus: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O que Jonas, meus irmãos, estava fazendo era algo que estava enraizado em seu coração. E o que nós podemos perceber é que nós não podemos agir desta forma. Nós temos que ter, meus irmãos, um coração quebrantado. Nós temos que ter um coração compungido. Esse pecado da ira, meus irmãos, não pode sobrepor nós. Não pode estar, meus irmãos, no nosso coração. Nós temos que descansar em Deus, nós temos que confiar em Deus, nós precisamos, meus queridos, olhar a palavra de Deus e perceber o que é que Deus requer de nós. Quando você lê Deuteronômio capítulo 10, o versículo 12, a palavra de Deus para o povo de Israel é: o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família? Há uma frase, meus irmãos, do W.A. Tozer, que ele diz o seguinte: uma heresia extraordinária se desenvolve nos círculos cristãos de posso ter Jesus como Salvador e adiar a obediência a Jesus como Senhor pelo tempo de desejar. E nós devemos, meus irmãos, ter a seguinte afirmação como princípio: a salvação sem obediência é algo desconhecido nas Escrituras Sagradas. Jonas, meus irmãos, precisava entender
que independente da pregação de Jonas, que independente de Jonas, Deus tinha um propósito para aquele povo, Deus tinha um objetivo, Deus queria alcançar aqueles 120 mil pessoas que estavam ali na cidade de Nínive, porque Deus, meus irmãos, é um Deus que sabe todas as coisas, Deus salva quem, como, da maneira que Ele quer. O Espírito Santo de Deus age de uma forma maravilhosa e extraordinária, algo que eu e você muitas vezes não compreendemos. É como João capítulo 3, o verso 8, o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, para onde vai, assim é o Espírito de Deus que habita em nós. Então, meus queridos, Jonas não precisava agir desta forma. Jonas, na verdade, estava fazendo algo que não agradava a Deus. A reação dele era de rejeição e de autojustificação. E eu quero dizer para você que os fins não justificam os meios. Esta é a grande verdade, meus irmãos, que nós podemos guardar em nosso coração. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto nos ensina que a reação de Jonas é rebelião e autocomiseração. No capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz assim: e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nós percebemos, meus irmãos, aqui agora Jonas, o descontentamento, meus irmãos, com Deus. O descontentamento com Deus se manifesta na atitude de rebelião. Você já percebeu como que o homem, após a queda, ele faz uma rebelião? A maior rebelião, meus irmãos, que ele faz é contra Deus, mas também, meus irmãos, ele sempre faz uma rebelião contra si mesmo. É o que Jonas estava demonstrando aqui. Jonas estava demonstrando um descontentamento com Deus ao manifestar uma atitude de rebelião. Como é possível, meus irmãos, para um crente que lê a palavra de Deus, que observa a palavra de Deus, que diz que ama a Deus, que louva a Deus, que glorifica a Deus, e não conhece os planos de Deus e nem quer obedecer a Deus? Se não houver, meus irmãos, prontidão de obedecer a Cristo, devemos esquecer qualquer projeto de santidade, de espiritualidade. Não haverá crescimento espiritual na vida, meus irmãos, daqueles que andam como Jonas. Jonas, meus irmãos, agora é um crente, meus irmãos, descontente com Deus. Eu ouvi uma pessoa dizer um dia desse: Deus esqueceu de nós. Como dói, meus irmãos, nós ouvimos pessoas que se dizem cristãs, que se diz, meus irmãos, que professa a fé, que se diz conhecedor da palavra de Deus, e parar um pouquinho e simplesmente dizer: acho que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de nós. O mesmo Deus, meus queridos, que agiu no passado é o Deus que age hoje. O mesmo Deus que livrou o povo do Egito é o Deus que nos livrará. Assim, meus irmãos, diz o Salmo de número 124, o salmista no Salmo 124, meus irmãos, eu acho maravilhoso esse Salmo, porque o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que abençoa, é um Deus que fala conosco no dia a dia. O povo dizia assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o nosso Deus.
é o Deus, meus irmãos, que intervém, é um Deus, meus irmãos, que controla todas as coisas, é o Deus que está no controle do Covid-19, é o Deus que está no controle do mundo, é o Deus que está no controle de toda e qualquer situação. Mas a crise, meus irmãos, é algo que nós temos que conviver. Essa crise, meus irmãos, da pandemia, é a crise, meus irmãos, comercial, é a crise, meus irmãos, religiosa, é a crise, meus irmãos, da família. Por todos os lados que nós passamos, a única coisa que nós vamos ouvir daqui para frente é: tudo está em crise. E a espiritualidade de tanta gente também que está em crise. Quando você compra uma semente por R$1.000 e deixa de crer naquele que deu a vida por você. Talvez, meus irmãos, nós precisamos pensar e refletir, meus irmãos, como que está a nossa trajetória de vida cristã. Porque Jonas, meus irmãos, estava ali, Jonas estava descontente, porque o que Deus iria fazer. Muitas pessoas estão descontentes hoje com a situação, mas prove a Deus, meus irmãos, abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Embora nós ficamos aí chocados com um número de pessoas que estão morrendo, mas por outro lado, meus queridos, nós temos que confiar em Deus. Amanhã pode ser eu, pode ser você, mas nós não podemos perder a esperança, porque aquele que morreu, ressuscitou, é a nossa esperança. A ressurreição, meus irmãos, é a nossa esperança. O Jesus vivo, o Jesus que deu a vida por nós, morreu, ressuscitou e vivo está sentado à destra do Pai. Por isso, meus queridos, nós podemos crer no amanhã. Por isso nós podemos, meus irmãos, fazer diferente. Por isso nós podemos fazer diferença. Por isso que nós não podemos viver como Jonas, viver um descontentamento. Jonas estava vivendo um descontentamento, e o descontentamento com Deus se manifestou na atitude de rebelião. Eu espero que você não viva essa situação como de Jonas. A igreja, meus irmãos, ela pode se tornar cultural, sem que as verdades de Cristo sejam internalizadas e vividas pelos seus membros. Nós precisamos hoje, meus irmãos, de crentes fiéis à palavra de Deus. Crentes, meus irmãos, que obedeçam a Deus. Crentes, meus irmãos, que conheçam o verdadeiro evangelho. Não é, meus irmãos, o evangelho, meus irmãos, pervertido, um evangelho, meus irmãos, sem conversão, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem santidade, mas um evangelho, meus irmãos, que transforma a vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, diz que não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, meus queridos, nós temos que crer que o evangelho é poder de Deus, que o evangelho transforma a vida, porque transformou a minha vida, a sua vida, e você pode contar essa história. Não seja como Jonas, vivendo um descontentamento com Deus por causa da sua atitude de rebelião. Terceiro lugar, a reação de Jonas é de frustração e de protesto. Veja o capítulo 4, verso de número 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta se secou. Verso de número 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus, meus irmãos, ele ilustra o seu amor soberano com uma planta. O objetivo de Deus é tornar Jonas consciente da misericórdia divina por suas criaturas. O objetivo, meus irmãos, da ilustração é tornar Jonas submisso à vontade de Deus, que soberanamente, meus irmãos, estendeu a salvação àqueles a quem ele escolheu demonstrar misericórdia. A honestidade de Jonas assusta, a honestidade, a hostilidade de Jonas o assusta.
Muitos crentes vivem, meus irmãos, como Jonas. Vivem, meus irmãos, nessa vida que Jonas está demonstrando aqui. Inerte à situação do próximo, inerte à situação alheia, inerte, meus irmãos, a tudo que está acontecendo ao seu redor. Mas Deus, meus irmãos, quis mostrar para Jonas que, independente de Jonas, Deus tinha um propósito para a vida daquela cidade. Deus, meus irmãos, dá a Jonas uma lição para que com esta refletisse sobre o seu coração. O pecado, meus irmãos, secou o coração de Jonas. Não conseguia ver o amor e a bondade de Deus. Talvez, meus irmãos, as pessoas estão vivendo desta forma, como Jonas, um coração cego. Talvez, meus irmãos, quando você lê Lucas capítulo 24, e você percebe lá no versículo 13 a 35, quando os discípulos estavam saindo do caminho de Emaús, de Jerusalém, a caminho de Emaús, voltando para casa, porque quando souberam que aquele que morreu, tinham sumido com ele do túmulo, ninguém sabia que ele havia ressuscitado ainda, Maria e Madalena estavam lá, e esses dois discípulos voltando para casa, voltando, meus irmãos, como Jonas, decepcionado, sem esperança, sem expectativa, e eles estavam, meus irmãos, esquecendo da promessa, e olha que Jesus estava caminhando com eles ali, e quando Jesus estava caminhando com eles, e Jesus perguntou para eles, do que vocês estão falando? E eles então abriram o coração. Puxa vida, porventura você não sabe que aquele que viria redimir Israel morreu e não sabe aonde o colocaram? E Jesus com eles ali, conversando com eles, mas por estarem cegos espiritualmente, não perceberam que era Jesus. Jonas estava tão cego que ele não percebeu a soberania de Deus. Jonas não percebeu o projeto de Deus. Jonas não percebeu o propósito de Deus. Como você talvez nesses dias não está entendendo o propósito de Deus. O propósito de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, diz o profeta Isaías. Os meus pensamentos não é o mesmo pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós temos que crer nisso. Jonas, meus irmãos, precisava desta lição. É por isso que Deus então ensina, porque o objetivo de Deus é maior. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, Deus explica seu amor soberano por meio de um contraste. O versículo 9 e o versículo 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, meus irmãos, recebe de Deus o ensino de que a sua frustração é indevida diante de coisas que ele não é responsável. Eu fiquei imaginando, meus irmãos, hoje à tardezinha, imaginando quando estava lendo esta frase, Jonas recebe de Deus o ensino de que sua frustração é indevida diante de coisas que ele não é responsável. Assim como Jonas não tinha responsabilidade da ação, meus irmãos, misericordiosa de Deus, também não temos, meus irmãos, nas muitas coisas que acontecem ao nosso redor, de que nos atingem. Mas nós agimos muitas vezes como Jonas nesse sentido. Mas o texto, meus irmãos, fala da salvação de pessoas. Fala, meus irmãos, da frustração do profeta em ver Deus agir com amor sobre pecadores. Também nós ficamos frustrados com muitas coisas. Nós também ficamos desanimados, decepcionados com as questões, meus irmãos, dos ímpios, com as questões, meus irmãos, que atingem a nossa alma.
O salmista, meus irmãos, vivia orando pelos seus adversários, pelos seus inimigos, não pedindo vingança, não pedindo nada, mas pedindo para que Deus o livrasse dos seus inimigos, para que Deus pudesse trazer um alívio ao seu coração. Talvez, meus irmãos, Jonas não estava agindo desta forma, Jonas estava agindo o contrário. Jonas, meus irmãos, pediu a morte, porque para ele era melhor morrer do que ver o povo se convertendo. O que é melhor para a sua vida hoje? O que você quer para a sua vida hoje? O que Deus quer para você hoje? Deus é soberano. Sua soberania no livro é percebida. Ao usar o profeta rebelde em salvar marinheiros, ao socorrer o profeta para que pregasse, ao salvar os ninivitas pagãos, ao fazer crescer e morrer uma planta em poucas horas, demonstra, meus irmãos, a soberania de Deus. O pensamento de Deus não é o mesmo que o nosso. Seus caminhos não são os mesmos que os nossos. Deus sabe o que faz. Ele soberanamente cuida de nós e quer nos usar. E Deus quer usar você. Quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é o seu nome. Deus quer usar você. Nós temos muitos métodos hoje, mas Deus usa mesmo, é o homem. Deus quer usar você. Obedecer, meus irmãos, é a atitude que abre portas da vitória. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Está lá no livro de Samuel. Quantas pessoas que estão sacrificando ao invés de obedecer. Que você esteja experimentando mais de Deus. Que você possa buscar a Deus, que você possa viver de conformidade à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século, mas apresentai-vos diante dele, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é a vontade de Deus para o nosso país, para a sua casa, para o momento que nós estamos vivendo hoje? Que Jesus te abençoe, que faça resplandecer sobre vós o teu rosto e te dê a paz. Quero agradecer os irmãos que nos acompanharam nessa noite, na live, nesse estudo, a série Jonas, e nós encerramos hoje o capítulo 4 do livro de Jonas. Deus abençoe os irmãos de outras denominações espalhados por este Brasil que nos acompanhou nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, esteja sobre vós, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.